entrou. Oi, professora, tudo Boa bom? noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bom com a senhora? Então vamos dar início? Sim, quando Vamos lá. quiser. Eu vou só me apresentar e eu já passo a palavra para a senhora. Como eu já havia falando, né? Meu nome é Ana Carolina, eu sou a vice-presidente do Calintas, então eu estarei mediando essa live, né, esta noite. Hoje nós falaremos sobre as sutilezas do autismo, o que educadores precisam saber, né? Que nós precisamos saber a respeito desse assunto. E nós estaremos com a queridíssima professora Débora, nossa coordenadora do curso de letras, que tem muita coisa para falar sobre isso. Ela tem muito conhecimento sobre esse assunto. Então eu passo a palavra para ela agora. Boa noite a todos. Quero dizer, primeiramente, que eu me sinto assim, extremamente honrada pelo convite e quero parabenizar o Calintras. Eu não me canso de parabenizar a esse grupo maravilhoso pelo trabalho fantástico que vocês têm feito com essas lives, com esse projeto. E aí, quando vocês me fizeram um convite para, na verdade, para falar sobre a temática da educação inclusiva, eu fiquei pensando, bom, por que sobre educação inclusiva se eu sou professora da área de letras e ministro outras disciplinas, né, Patrícia? Como sociolinguística, morfologia. Aí, antes de me apresentar, eu gostaria de perguntar para você, né, invertendo aí, quebrando um pouquinho o protocolo. Por que essa temática, Patrícia? Patrícia não, Deixa eu ver. Ana. Patrícia está Ana. aqui, ó. Normal, normal. Bom, então, é uma temática necessária, né? A gente sentiu a necessidade de trazer. Não só nós sentimos a necessidade, né? Os alunos também sentiram a necessidade, porque antes disso tudo começar, nós fizemos uma pesquisa, nós entramos em contato com os alunos e nós perguntamos, né? Sobre quais assuntos eles queriam entender mais, ter mais conhecimento, o que eles almejavam conhecer. E aí a gente teve também, entre esses, estava a educação inclusiva. E assim, é um assunto eu acho que nunca se esgota, nunca é demais a gente falar sobre, enfim. Certo. Então, eu vou me apresentar porque nós falamos de um lugar. Né? E aí eu estive pensando, ao preparar essa live, na verdade, esse bate-papo com vocês, se eu deveria enfocar, trazer aqui questões que dizem respeito à minha pessoa, né? Não apenas como professora, mas também como mãe, né? E aí, refletindo sobre essa questão, assim, bom, eu não vou me esconder atrás de uma suposta impessoalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa temática da educação inclusiva, ela é muito cara para mim, porque eu tenho um filho autista, né? E a minha formação, ela é toda voltada para a área de linguagens. Fiz o meu doutorado na área de educação inclusiva, só que com foco nos povos indígenas, né? Discutindo a identidade, a cultura e a história dos povos indígenas. Então, hoje eu sou uma ativista pela educação inclusiva porque eu vivo eu vivo essa experiência no meu dia a dia já faz aí bem uns 10 anos. Hoje meu filho está com 16 anos. E eu quero dizer, primeiramente, para quem que eu falo hoje, né? Eu acho essa temática ela é extremamente complexa, extremamente desafiadora, extremamente transdisciplinar. Então, eu poderia aqui estar falando sobre o viés da patologia, falando para os médicos, para os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, mas a fala que eu tenho hoje é para os professores e principalmente para os futuros professores do centro acadêmico e do curso de letras, né? Dos cursos de letras do Brasilzão. Né? A educação inclusiva, primeiro, a gente tem que ter em mente aí o que se entende por educação inclusiva. Né? Então, eu vou falar o foco da discussão, como eu acabei de dizer, como é um assunto muito amplo, né? O foco está voltado para a educação, não está voltado para a patologia do TEA, o transtorno do espectro autista. Mas antes de discutirmos sobre o que nós entendemos por TEA, nós precisamos entender antes os pressupostos da educação inclusiva. O que eu entendo por educação inclusiva? Porque até pouco tempo a educação inclusiva
ela se restringia àquilo que nós conhecemos como educação especial. Então, o desconhecimento na área, infelizmente, ele é muito grande, e muitas pessoas ainda acham, muitos educadores, quando se fala em educação inclusiva, eles apenas conseguem vislumbrar a deficiência e as deficiências e as disfunções. Certo? Mas a educação inclusiva ela é um grande guarda-chuva que hoje ela abarca tanto a educação especial quanto a educação nesse sentido aí mais amplo. Né? Eu quero retomar aqui a Declaração de Salamanca, né, que eu acho um documento fantástico, datado aí de 1984, que inclui todas as crianças que não foram, de certa forma, todas as pessoas, todas as crianças que não foram, de certa forma, beneficiadas com a escola, seja por que motivo for. Então, quando eu falo em educação inclusiva, eu estou falando daquelas pessoas que têm deficiências, como a deficiência auditiva, o surdo, por exemplo. Eu estou falando daquelas pessoas que têm disfunções também, como a síndrome de Down, o autismo, o TDAH, mas eu estou falando também das que hoje costumou se chamar de minorias, que são os indígenas, os negros, os quilombolas, os idosos, ou seja, todos aqueles que enfrentam certas dificuldades no ambiente escolar e que não se veem contemplados naquele ambiente. Então, primeiramente, seria isso. Aí, partindo para a nossa temática, que é as sutilezas do autismo, aí fica aquela pergunta, né? Que eu venho sempre me fazendo quando eu trabalho, sou professora de educação inclusiva no Instituto Federal do Tocantins, e eu percebo que quando eu estou tratando dessa temática com os meus alunos, há certos estereótipos que precisam ser quebrados. Porque quando nós falamos em autismo, nós entendemos o quê, Patrícia? Desculpa, Patrícia, você está aqui no meu subconsciente. Ana, quando a gente fala em autismo, o que te vem, assim, numa primeira imagem, numa primeira definição? E o que você pensa? E as pessoas que estão nos ouvindo aí também. Acho que a nossa primeira... Vou falar por mim, mas pelos outros também, porque eu acho que é o que a maioria das pessoas pensa, né? Tem aquela primeira impressão já de uma criança que é, assim, mais agitada, e aí não consegue se concentrar. Que mais? Tem uma grande criatividade também, né? Que às vezes a gente não consegue entender. Mas acho que a gente já pensa nessa criança assim, né? Que a gente bate o olho e consegue perceber que é autista. Certo. Em outras palavras, bate o olho e consegue perceber que ela é diferente. É isso? Isso. Bom, Isso. O transtorno do espectro autista, ou simplesmente o TEA, ou simplesmente autismo, ele é, na verdade, um transtorno pervasivo do desenvolvimento. Esse é o conceito, transtorno pervasivo do conhecimento, do desenvolvimento, com comprometimento em 3 áreas específicas. A área das relações interpessoais ou das relações sociais, a área do uso da linguagem para a comunicação e do comportamento. Então, para eu diagnosticar uma criança como sendo como tendo o transtorno do espectro autista, eu tenho que considerar que ela tem um certo comprometimento nessas 3 áreas. Né? Das interações sociais, do uso da linguagem para a comunicação e do comportamento. Né? É o primeiro passo. E além disso, nós precisamos também entender que como a definição mesmo coloca, é um espectro. Né? E se é um espectro, essa disfunção que aparece nessas 3 áreas do desenvolvimento, elas apresentam graus. Um grau que pode ir do mais severo ao mais ameno. E quando eu falo no grau mais severo, eu estou falando num grau com alto comprometimento das funções cerebrais, eu estou falando de um severo retardo mental. Então, o espectro do autista, ele varia, né? do mais alto grau, do mais severo grau ao mais leve grau. Então, é a presença dessas 3 categorias da disfunção, que podem variar relativamente de amena a severa, que caracteriza o que define clinicamente
todos os transtornos pervasivos do desenvolvimento. Então, eu gosto muito da metáfora do lago, naquilo que os especialistas chamam de contínuo autístico. Vocês viram em sociolinguística o contínuo? O Sim. contínuo das relações sociais. Aqui nós temos o contínuo autístico. Vamos supor que nós tenhamos um lago de águas tranquilas e eu jogue uma moeda nesse lago. Quando eu jogo a moeda no lago, a primeira face do lago que ela atinge eu posso considerar como sendo o autismo severo, de autocomprometimento. E aí eu vou formando ondas quando eu jogo essa moeda. Então eu venho, o autismo, ele tem um grau severo, aí a onda vai se espalhando, um grau moderado até o grau ameno, que alguns chamam aí na linguagem leiga de autismo leve. Né? Eu chamo aqui de autismo, a literatura chama de autismo de alto funcionamento. Né? E esse autismo de alto funcionamento, ele constitui o que a literatura chama também de síndrome de Asperger, que é aqui o recorte que eu quero trazer para a discussão. Porque se eu tenho aí o transtorno do espectro autista, que ele é um mundo que abarca assim, N possibilidades de comportamento, de um grau de comprometimento que vai do mais severo ao mais leve, eu não conseguiria, de forma alguma, abordar essas especificidades aí, eu acho que nem em 2 horas, não sei. Né? Mas quero dizer também que quando a gente discute algum transtorno no campo da educação inclusiva, da educação propriamente dita, em posturas assertivas que o professor precisa ter em sala de aula, antes de mais nada, eu preciso conhecer. Eu já, ministrando a disciplina no Instituto, eu percebi a inquietação dos futuros professores, né? Com perguntas do tipo, professora, mas tem a síndrome de Down, tem várias disfunções, tem o TDAH, tem o TOD, tem o TOC, tem o transtorno de conduta, tem a surdez. Como que eu, professor em sala de aula, com aquela multiplicidade de características ali, eu vou conseguir dar conta de conhecer todas essas especificidades? Aí eu digo que não há uma receita pronta de bolo para dizer assim, olha, com o aluno com o aluno surdo, você vai agir dessa forma. Há estratégias? Há estratégias. Com o aluno com síndrome de Asperger, você precisa conhecer e agir dessa forma. Síndrome de Down dessa forma e assim. Só que é um mundo, né? As especificidades, elas são muitas. Então, acho que eu consigo resumir e dizer que eu não vou conseguir ser um especialista em todas essas disfunções e em todas essas deficiências. Impossível isso. O que eu preciso é treinar o meu olhar. Eu acho que o grande recado que eu tenho hoje para vocês é essa questão de treinar o olhar. De que forma que eu olho para o meu aluno. Eu preciso conhecer minimamente, né, sem pré-julgamentos e sem julgar jamais, aí eu consigo lidar. Por isso que eu quero dizer aqui que quando eu falo da síndrome de Asperger ou do TEA, as estratégias que eu posso discutir aqui com vocês, essa postura assertiva no campo da educação inclusiva, eu posso dizer que ela não se restringe à síndrome de Asperger. Ela diz respeito a qualquer ou a quaisquer pessoas, quaisquer alunos que estejam numa sala de aula, né? Dentro daquela multiplicidade ali de características e de mundos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o autismo de alto funcionamento ou autismo leve, de grau leve, ou a síndrome de Asperger, ela caracteriza um indivíduo que é taxado pela sociedade como pedante, como esquisitão, mas se você olhar para a pessoa ou para a criança que tem Asperger, você jamais vai dizer que ela é autista. Porque o autismo ele apresenta graus, mas parece que há um estereótipo na nossa sociedade que caracteriza o autista como aquele que vive no mundo dele, não se comunica, não permite o toque, de forma muito acentuada. Não, eu tenho que perceber, eu tenho que entender que eu estou diante de um espectro.
certo? Então, você pode, Ana, estar numa sala de aula e ter um aluno com síndrome de Asperger, que os pais não sabem, os médicos não sabem, o professor não sabe. Por isso que eu falo aqui das sutilezas do autismo. São as sutilezas. Né? Então, Asperger, então, é o autismo de alta funcionalidade. A primeira referência à síndrome de Asperger, ela data de 1981, com os estudos de Lorna Wink, né, que investigou o trabalho de Hans Asperger, daí o nome, síndrome de Asperger, porque foi Hans Asperger quem primeiro identificou as características da pessoa com essa síndrome. Isso em 1944. E Leo Kanner, em 1943. Bom, o que isso significa? O que nós temos aqui? A primeira referência data de 1981, mas a síndrome de Asperger foi identificada em 1944, mas reconhecida como critério de diagnóstico pela medicina apenas em 1994, ou seja, 50 anos depois. Demorou demais. Então, a gente pode dizer aí que é uma doença, uma disfunção relativamente nova, com 26 anos apenas. Né? Agora, qual a diferença entre Asperger e o autismo? Né? A diferença é que, vamos falar das semelhanças, tanto no autismo quanto na síndrome de Asperger, há o comprometimento nas 3 áreas que eu mencionei aqui. Né? Tanto na área do relacionamento pessoal, quanto no uso da linguagem para comunicação e também em relação ao comportamento, há um grave comprometimento dessas 3 áreas quando eu estou falando do autismo severo ou do autismo moderado, dentro do espectro. Agora, se eu estou considerando dentro do espectro o autismo de alta funcionalidade ou a síndrome de Asperger, eu estou considerando um comprometimento que se observa apenas no trato das relações sociais. Então, a pessoa que tem síndrome de Asperger, ela não tem um comprometimento na linguagem e muito menos nas questões cognitivas. Aliás, o Asperger, ele é extremamente inteligente. Né? Ele tem assim, um grau de inteligência que vai da normalidade a uma alta funcionalidade. Só para ter uma ideia das celebridades que são Asperger, né? Nós temos aí Newton, Bill Gates, Steven Spielberg, Wittgenstein e Bill Gates, Van Gogh, certo? Aí eu diria assim, uma impropriedade quando se fala na síndrome de Asperger é considerar que, bom, então, quem tem síndrome de Asperger é brilhante. Não, não é brilhante. Não é brilhante. Por que ele não é brilhante? Ele é inteligente, mas ele essa dificuldade que ele apresenta, tanto nas áreas do comportamento, quanto na linguagem, no trato das relações sociais, isso dificulta, de certa forma, o desenvolvimento em pleno da criança. Na verdade, é isso. Apesar de nós afirmarmos que o comprometimento maior é no trato das relações sociais. Bom, daí nós chegamos à questão do diagnóstico, que eu gostaria de mencionar também. Né? É um diagnóstico difícil, o diagnóstico da síndrome de Asperger. Primeiro porque é um transtorno relativamente recente, de pouco conhecimento, infelizmente, de pouco conhecimento na área médica e de quase nenhum conhecimento por parte dos profissionais da educação e da psicologia. Então, por isso que eu falo em sutilezas, porque para você perceber que uma criança que aparentemente você rotula de esquisitona, de pedante, de antissocial, né? Ela, na verdade, ela é autista. Né? Porque nós estamos diante de sutilezas que somente um excelente profissional é capaz de bater o olho e dizer, não, esse aqui é Asperger. E aí eu quero retomar a minha história de vida nesse sentido, né? da minha luta com o meu filho, que hoje tem 16 anos. Essa luta começou, adivinha quando que começou a minha luta? O meu sofrimento, o meu embate com o mundo, com o outro, começou quando ele entrou na escola.
Quando ele entrou na escola, e aí a escola já começou a dizer que ele tinha um comportamento diferente, que ele era TDAH, que ele tinha TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse menino tem TDAH e fez o diagnóstico, coisa que, assim, extremamente complexa, né, essa situação. Então, Pedro foi diagnosticado com TDAH aos 5 anos de idade e começou a tomar medicação, fazer acompanhamento com o psicólogo, e ele não melhorava. Né? Ele não melhorava, e aí ele chegou aos 12, 13, 14 anos com um quadro estável que o médico dizia, os médicos, né, diziam que os médicos e os psicólogos, que ele poderia desenvolver um transtorno de conduta que culminaria com a criminalidade, e aí ele estaria perdido, e essa era a grande preocupação nossa. Né? E aí uma médica pediatra que acompanhou o Pedro desde os primeiros dias de vida, disse assim, vocês precisam levar o Pedro num PIA. PIA? PIA. É um especialista, é um psicólogo da infância e da adolescência. Em janeiro de 2019, eu levei ele ao médico, que eu acompanhava por mais ou menos 5 anos. E em Belo Horizonte, o tratamento dele, quando nós chegamos a Palmas, eu disse ao meu marido, eu quero procurar um especialista da infância. E aí nós procuramos esse médico. E ele virou ao nosso mundo ao avesso, porque ele disse que meu filho era um paciente esquizofrênico, psicótico, que estava aí prestes a ter um surto psicótico, que precisaria tomar uma medicação, e, enfim, mudou totalmente. Meu filho quase matou, meu filho quase morreu. E aí eu vejo assim que Deus colocou no caminho no meu caminho, no caminho do meu filho, um médico. Levei meu filho nesse médico, ele olhou para ele e falou assim, TDAH? Esquizofrenia? Não, esse menino, ele é Asperger. E aí ele fez o diagnóstico, tirou toda aquela medicação que meu filho tomava e passou uma medicação leve. Nós estranhamos bem esse médico, no primeiro olhar, disse que meu filho é Asperger. Não, tá errado. Que meu filho é autista. Eu tive então um filho aí durante 10 anos, ele estava para fazer 15 anos. 10 anos com TDAH e de uma hora para outra autista. Aí eu mandei uma mensagem para o médico que eu acompanhava em Belo Horizonte, porque meu médico mudou a medicação, o médico daqui, e meu filho mudou da água para o vinho. Né? Ele se tornou outra pessoa, ele tinha transtorno opositor que desapareceu. Né? E aí eu comentando com o médico, ele disse assim, mandei uma mensagem para ele, e ele respondeu dizendo assim, que bom que Pedro está bem, continue tratamento então com o médico aí em Palmas, imagina, né? se eu ia continuar com ele. E aí ele disse assim, bom, mas durante a evolução do quadro, as comorbidades, elas são muito frequentes. Aí ele falou em comorbidades. Né? Então, eu quero trazer aqui uma outra questão, quando a gente fala no difícil diagnóstico da síndrome de Asperger, que é a confusão que se faz na apresentação desse diagnóstico, daquilo que é o TDAH, daquilo que é o transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta e síndrome de Asperger. Porque ele uma coisa é você dizer que estamos diante de uma comorbidade diagnóstica. O que seria a comorbidade diagnóstica? É o primeiro diagnóstico, a literatura da medicina fala em doença, mas aqui nós não tratamos como doença. Mas a medicina fala em doença base. Então, a comorbidade diagnóstica seria a doença base. Então, meu filho foi diagnosticado com TDAH aos 5 anos de idade. Então, essa era a doença base. E, com o tempo, outros problemas psicológicos eles surgem, que são as chamadas comorbidades ou patologias associadas, como uma depressão, como uma hiperatividade. Mas a doença, a disfunção base é a síndrome de Asperger. Então, quando o médico diz para mim que isso era apenas uma comorbidade, eu vejo que ele confunde comorbidade diagnóstica com comorbidade prognóstica. A comorbidade prognóstica é o fato de nós termos aí associados 2 transtornos, porque quem tem síndrome de Asperger
geralmente tem também TDAH. A diferença de diagnóstico entre TDAH e síndrome de Asperger, quem vai dizer é o tempo, né? É o tempo, é o desenvolvimento. Porque a criança que tem TDAH, o que salta aos olhos primeiro é a impulsividade, é a hiperatividade, a dificuldade de se concentrar. E essa hiperatividade, ela se manifesta no meio social, então essa criança não consegue estabelecer um vínculo afetivo com muitas outras crianças, porque ela assusta, porque ela é muito hiperativa. Então, é a hiperatividade que faz com que o relacionamento interpessoal se veja prejudicado. Agora, a síndrome de Asperger, não. O Asperger, ele não tem essa hiperatividade, essa dificuldade. Nós não podemos falar aí, quando falamos em relações interpessoais, simplesmente na dificuldade que ele tem de se relacionar com as outras pessoas. Na verdade, o Asperger, ele tem uma falha muito grande em entender as regras que controlam a conduta social. Então, ele simplesmente não entende as regras. E esse fato dele não conseguir entender as regras, dele não conseguir compreender o contrato social, é que faz com que ele se isole, né? Diferente do TDAH. Porque tanto no TDAH quanto na síndrome de Asperger há um comprometimento nas relações sociais. No TDAH, o comprometimento se deve à hiperatividade, ao fato de aquela criança sobe pelas paredes e ela pode machucar um coleguinha, o coleguinha se assusta e se afasta. Síndrome de Asperger, ele não consegue, ele não tem habilidade, ele não sabe como se relacionar, é isso que faz com que ele se distancie. Enfim, né? E também a síndrome de Asperger, dentro dos estereótipos, caiu aqui. É o celular. A síndrome de Asperger é também confundida com o que a gente chama aí, a literatura chama de TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Uma criança que tem o transtorno opositor desafiador, na verdade, ela não obedece às regras. Né? O transtorno opositor, ela desafia o tempo todo a autoridade. Então, muito comum dizer que uma criança não é Asperger, ela tem TOD. Né? Quando, na verdade, em se tratando de regras, o Asperger ele não consegue entender essas regras sociais. E como ele não consegue entender essas regras, né, ele acaba por se opor a esse ambiente. Né? Quem tem a síndrome de Asperger, ele não consegue entender muito bem a rigidez das regras. Essa falha em entender as regras que controlam a conduta social. E o transtorno de conduta, que é também confundido, né, que entra no quadro, no mesmo pacote aí, quem tem um transtorno de conduta, ele tem uma tendência a manipular as situações sociais a seu favor. É aquele que possivelmente vai desenvolver um sério transtorno de conduta, um desvio social que encaminha para a delinquência, para o uso das drogas, para a criminalidade. Né? E o Asperger, na verdade, ele tem um desvio de comportamento, né? E que advém de uma imensa ingenuidade na sua pessoa, uma imensa ingenuidade naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa. Ele não sabe mentir. Né? Então, se eu tenho um aluno com síndrome de Asperger, eu preciso conhecer, eu preciso estar diante de que situação? Posso estar diante de que situação? Vou dar um exemplo aqui, né? Do meu menino. Eles são sinceros, eles são extremamente éticos, eles falam sem rodeios. Então, houve uma ocasião em que, quando eu mudei meu menino de escola, a coordenadora, ela gostava muito dele porque, pelo fato de ser extremamente sincero, extremamente ético, preocupado com o outro, ele acabou ganhando a simpatia dela. Ele chegava na escola de manhã e ele não ia para a sala antes de dar um abraço. Aí um dia ele comentou comigo que ela perguntou para ele, isso lá na sala dela, né? Perguntou para ele o que ele estava achando da escola. Pedro, o que você está achando da escola? Aí ele disse assim, uma porcaria. Essa escola. E assim, chegava na escola, abraçava, tratava bem, dizia que gostava dela, me pedia para levar presente para ela. Mas quando ela perguntou
o que você está achando da escola? Uma porcaria essa escola. Essa escola, porque ele veio, eu troquei de escola, porque na verdade ele foi expulso, né, por conta da condição, e aí ele foi para uma escola menor, né? E aí professores que não sabem o que falam, porque ele tem uma inteligência de média alta, bagunçada, aula vaga, mas ele falou, disse que ela. Aí ele depois veio comentar comigo que ela se assustou. Que ela disse assim: mamãe, por que ela se assustou? Eu falei, mas você falou com a coordenadora da escola que a escola é horrível, que a escola é péssima. Mas eu falei a verdade. Então, se você pergunta para uma criança que tem Asperger, quantos anos você acha que eu tenho? Se ele olhar para você e perceber que você tem aí, na concepção dele, uns 40 anos e você tem 26, ele vai dizer, eu acho que você tem 40. Aí eu vou dizer, poxa, Pedro, 40 anos, eu só tenho 26. Aí, se é uma pessoa que não tem um comprometimento nessa área das relações sociais, se ela não tem um diagnóstico de Asperger, qual que é a conduta? Quando a gente fala aí em comportamento, né? Ela vai dizer, meu Deus, desculpa. Né? E se uma mulher tá meio gordinha, com uma barriga muito grande, assim, nossa, você tá grávida, isso é muito comum, né? Nossa, eu não tô grávida, meu Deus, morri aqui, que mico, que vergonha. Se for um Asperger, o que ele vai dizer? Ué, eu pensei que você estava grávida, você está gorda mesmo. E isso, gente, isso choca. Né? Isso choca porque aí vem os estereótipos, a pessoa dizer assim, nossa, mas é grosso, ele é grosso. Não é questão de que é grosso, não é grosseria, não é comportamento antissocial, não é um transtorno de conduta, um transtorno de comportamento. É simplesmente um não saber lidar com esse contrato estabelecido que eu digo, que de certa forma é hipócrita, porque nós, na verdade, não podemos dizer o que pensamos, porque o outro não aceita. Então, se eu tenho um aluno com síndrome de Asperger e eu pergunto para ele quantos anos ele acha que eu tenho, se ele joga lá em cima e depois confirma, eu não posso depois passar uma ocorrência para ele sem conhecer. Então, eu sempre digo que diante de quaisquer situações, diante de qualquer aluno, eu preciso antes não julgar. Se aquela criança falou o que falou, se ela me ofendeu e eu sou educadora, eu primeiro preciso ponderar, refletir, respirar fundo e pensar. Por que será que ela falou o que falou? Certo? Porque o problema, o Asperger, ele vem, além do comprometimento nessas 3 áreas, associado a esse comportamento, vem as outras comorbidades, né? que se desenvolvem principalmente quando ele entra na escola. Né? As dificuldades se agravam. A isso nós temos aí, associada à síndrome de Asperger, uma agressividade, uma depressão, uma autoestima, porque a escola, eu digo que, de certa forma, a escola adoece. A escola, no caso das crianças que não se veem representadas por esse que eu chamo aí de uniformização das relações, ela não se vê representada. Então, a escola traz esse imenso sofrimento, esse sentimento de inferioridade na criança com Asperger, essa preocupação que ela vai desenvolver com a opinião alheia, uma culpa por ser diferente. E aí a questão é que essa culpa, essa questão de ser diferente, naquela pergunta que meu filho já me fez, mamãe, por que eu sou assim? Na verdade, o sofrimento não advém do fato de ser diferente. O sofrimento advém do fato de não compreenderem por que não são aceitos da forma como eles são aceitos. Aí é que eu digo que quando eu falo da síndrome de Asperger, eu estou falando também de quaisquer outras disfunções, de quaisquer outros transtornos, que antes de julgar, antes de estereotipar, eu preciso conhecer, eu preciso refletir, porque a escola adoece. Né? E aí nós falamos das
estratégias pedagógicas para lidar com uma criança com Asperger, né? Primeiro, Professora, oi? só antes da senhora entrar nessa parte, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que já encaixa no que a senhora estava falando antes, né? O Arthur jogou uma pergunta aqui, ele jogou se que tipo de profissional nós, como professores, né, devemos recomendar aos pais que procurarem diagnósticos e dúvidas, né, para eles procurarem para diagnósticos e dúvidas. Boa pergunta, boa pergunta. O diagnóstico, primeiro que a escola não pode diagnosticar. Meu filho, com 5 anos na escola, a escola rotulou e disse: tem TDAH, porque não parava quieto. Né? O diagnóstico não é feito pela escola. O papel da escola, porque é na escola que as disfunções, os transtornos são mais passíveis de virem à tona e de se intensificarem por conta daquela rigidez que é o ambiente escolar. Então, o papel da escola é encaminhar. A escola identificou, encaminha. E ela vai encaminhar para que profissional? É para o psiquiatra. No caso de uma disfunção, como a síndrome de Asperger, é o psiquiatra. O psiquiatra que é o responsável por laudar e aí encaminhar para um tratamento que eu digo assim, que precisa ser multidisciplinar. Com um psicólogo da área, dependendo do caso, da área cognitivo-comportamental, ou um terapeuta ocupacional, vai depender muito das comorbidades associadas à disfunção que essa criança apresenta. Mas quem lauda é o psiquiatra. E é o psiquiatra quem encaminha para o psicólogo para o tratamento. Eu não sei se respondi a pergunta. Eu vou jogar outra que eu acho que já é a que a senhora ia falar, das práticas. O Arthur perguntou também, falou, né? Ele comentou primeiro, depois jogou uma pergunta. Ele falou que o ensino em sala de aula está muito ligado ao diálogo, né? Então ele perguntou qual é a sugestão para professores que têm dificuldade de se comunicar e se relacionar com esses alunos, né? Os pais intermediarem o diálogo é algo positivo? Mas dificuldade de comunicação com a criança que tem uma síndrome de Asperger ou está dentro do TEA? É isso? Que o professor tem essa dificuldade de se comunicar com esse aluno? Bem, bom, retomando então a minha fala, o acompanhamento ele precisa ser multidisciplinar. O professor ele não tem, em sala de aula, que trazer para si a responsabilidade de resolver as questões e de achar que ele vai ter um bom desempenho, que a responsabilidade nesse desempenho é unicamente dele. Não. É uma equipe multidisciplinar que tem que trabalhar com essas crianças que têm qualquer que seja a disfunção. Aí eu estou falando, quando eu falo em equipe multidisciplinar, eu estou falando do psiquiatra que acompanha, eu estou falando do psicólogo que precisa ir à escola, porque a escola, ela rotula, a escola, ela coloca rótulos mesmo, na verdade, na criança. Né? Porque a criança que tem síndrome de Asperger, ela é percebida como antissocial. Na verdade, ela não é antissocial. Ela não consegue se relacionar afetivamente com o outro, porque dentro dessa disfunção na área das relações interpessoais, do comportamento e do uso da linguagem, ela tem essa dificuldade em perceber o outro. É que nós chamamos aí, a literatura chama de transtorno da empatia. Porque se eu falo assim que você não tem empatia, Ana, que nós precisamos ser empáticos, o que significa empatia hoje? Pelo olhar aí das pessoas aí tidas como normais. Né? A empatia significa aquele exercício que eu faço de me colocar no lugar do outro. Já a síndrome da empatia que acomete o Asperger não é que ele não é o fato dele não se colocar no lugar do outro, é o fato dele não conseguir perceber o outro. Ele não faz uma leitura, por exemplo, da expressão facial. Ele não consegue perceber o sentimento, porque ele tem uma disfunção e isso precisa estar muito claro. Né? Uma vez o meu filho ele estava com uma namoradinha e ele disse assim, eu fui buscar ele na escola, ele perguntou assim para mim,
mamãe, como que eu faço para saber se a fulana tá afim de mim? Eu falei, mas quando você encontra com ela, e eu me lembro do namorico que ele teve, ela, quando via meu filho, o sorriso se abria, todo o corpo dela falava. É lindo isso, né? Mas eles não conseguem perceber. Né? Ele não consegue perceber. Eu dizia assim, mas como você não consegue perceber? Aí realmente não consegue perceber, porque quem tem uma criança com uma disfunção, qualquer que seja ela, tem o privilégio de aprender a inclusão a vida todinha. Né? E aí a questão do abraço também, a criança com Asperger, vamos lembrar que ela tem as características do transtorno do espectro autista, ela não gosta de contato. Então, na verdade, você tem que respeitar o distanciamento social com uma criança de síndrome de Asperger, com autista, na verdade. Então, quem tem síndrome de Asperger, não é que não goste do contato físico, ele se sente incomodado com esse contato físico. Então, o contato físico, aí você pode estar pensando aí, né, Ana, mas isso é incoerente, porque a professora disse que chegava na escola e abraçava a professora, ele abraçava a professora, mas a iniciativa partia dele. Porque se a iniciativa parte de você, aí ele vai se assustar. Então, quando essa pergunta aí, né? Como lidar com a criança que tem uma disfunção? São os pais que orientam? Sim. O pai que tem uma criança com qualquer que seja uma disfunção tem que ser um pai extremamente comprometido com a educação do filho. Estou dizendo que é um pai que numa eventual troca de professor, ele tem que ir à escola, explicar para esse professor como que o filho é. Ele tem que estar em contato direto com a coordenação da escola, tem que conhecer os professores e tem que explicar para ele, para os professores, olha, quando meu filho age dessa forma, ele não está agindo dessa forma porque ele é grosseiro, ele está agindo dessa forma porque ele simplesmente não entende. Então, não há uma fórmula mágica. Como que eu vou aprender a lidar com uma criança que tem uma disfunção? Aí eu torno a dizer, treinando o olhar, pensando na questão dessa postura assertiva. E quando eu falo em postura assertiva, eu falo sempre em não julgar o outro. Certo? Eu não vou julgar o outro. Diante de uma atitude qualquer que seja, eu vou primeiro refletir por que ele está agindo assim. E vou me abrir para o diálogo com essa criança. Né? As crianças que têm Asperger, a literatura diz que a sensibilidade do professor faz toda a diferença. Né? Essa postura assertiva. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando uma criança... Se eu conheço as características da síndrome, eu vou saber como lidar. É por isso que eu digo, não há uma fórmula mágica, então eu preciso conhecer detalhadamente como que funciona aí a mente da criança que tem Down, da criança que tem Asperger. Eu preciso conhecer minimamente, mas eu não preciso ser um especialista. Mas eu preciso ter um olhar de empatia para todos os meus alunos. Né? A criança, por exemplo, que tem síndrome de Asperger, ela não sabe mentir. Então eu já sei disso. Né? Ela não sabe mentir. Quando ela mente mal. Né? É uma criança que... Então, se eu já sei disso, não vou perguntar para ela quantos anos ela acha que eu tenho. Porque ela vai dizer, de fato, o que ela pensa. Eu não vou perguntar o que ela acha da minha escola se eu não estiver preparado para ouvir a verdade. Eu não vou perguntar para ela o que ela acha da minha aula se eu não estiver preparado para ouvir a verdade. Na verdade, Ana, essa postura é uma postura da formação integral do professor. Eu não estou falando nem do aluno, eu estou falando do professor. Né? Porque no trato das relações sociais, nós não estamos preparados para ouvir as verdades, nós não podemos dizer aquilo que pensamos, nós não somos livres para dizer o que pensamos. Só que o Asperger, sim, ele não consegue entender a rigidez das regras, por exemplo. Né? Então, se a escola em que meu filho estuda, ele é Asperger, se a escola em que ele estuda, ela tem muitas regras,
essa escola não serve para o meu filho. Um professor que diz assim, então é postura, é isso que eu estou querendo dizer, certo? Como que eu vou lidar? Eu vou conversar com os pais para saber como agir? Ajuda? Ajuda. O psicólogo, ele tem que ir à escola, orientar os professores? Tem que ir à escola, sim. Né? A coordenação tem que ter um currículo diferenciado, tem que ter uma prática, estratégias diferenciadas? Tem, certo? Mas não tem uma receita mágica. Tem uma postura de respeito frente às diversidades do ser. Né? Aí eu digo, né, em termos de postura, perceber a criança que tem uma disfunção em sua inteireza, né? Perceber a inteireza do ser e não rotular pela síndrome. Ah, ele é autista, ele não consegue. Ah, ele é Down, ele não consegue. Não. É preciso focar nas potencialidades do ser. O que acontece, infelizmente, é que nós focamos na deficiência ou na disfunção, achando que ele não é capaz porque ele tem uma disfunção. Aí vem uma série de outros problemas que a criança que tem Asperger percebe. Né? Então, é uma questão de postura. Se eu conheço e sei que é uma criança que não sabe mentir, eu tenho que estar preparado para ouvir a verdade. Aí eu toco numa questão que Geórgia, taxar sempre foi uma prática assim, horrível, mas muito presente na nossa sociedade. Então, vamos pensar aqui numa questão mais prática que eu vivencio com meu filho, na questão aí das provas, das questões de ensino religioso. Não só ensino religioso, né? Mas a verdade é que nós professores, precisamos nos despir das velhas propostas. Precisamos jogar fora essa velha roupagem do ensino tradicionalista, do ensino vertical de cima para baixo. Uma escola, por exemplo, um professor, por exemplo, que diz assim: regra é regra. Regra precisa ser cumprida. Regras não se discutem. Não é um professor inclusivo. Um pai que defende essa postura e que diz, hoje, no século XX, que regras não são discutidas, regras são cumpridas. Porque eu sou seu pai, ou eu sou sua mãe, eu sou sua professora, eu estou mandando e você precisa obedecer. Asperger não entende isso. Ele não consegue entender a rigidez das regras, o funcionamento dessas regras. Então, eu não posso jamais entrar em conflito com uma criança que é Asperger. Eu tenho que pensar antes em estratégia. Surgiu o conflito, eu tenho que pensar antes em como esvaziar esse conflito, porque senão ele vai se tornar maior. Quando que eu tenho uma criança Asperger extremamente agressiva, quando eu tento impor a regra e eu digo que ele tem que obedecer, ele não entende por que tem que obedecer, ele não vai obedecer. Ah, é porque ele é esquizofrênico? Como o médico rotulou meu filho. É porque ele tem um transtorno opositor desafiador, uma tendência ao transtorno de conduta, porque quando a gente fala em transtorno de conduta, estamos falando em comportamento. Esse comportamento é extremamente inadequado. Né? Dizer para o professor, por exemplo, ou para a coordenadora, que essas regras são idiotas, porque eles dizem. Há uma regra que diz que, né, em pleno 2020, que eu estou numa escola e que todos precisam ter colégio militar, todos precisam ter o cabelinho curto, não pode usar brinco, não pode ter tatuagem. Ele não vai entender, ele não vai aceitar. Ele vai dizer, porque primeiro que ele não consegue entender, segundo que ele é extremamente sincero. Então, a criança com Asperger, ela tem um problema que eu vejo que é extremamente grave para o futuro, que é viver numa sociedade hipócrita, em que nós não podemos dizer o que pensamos, e é uma criança que vai se tornar um adulto e que vai sofrer muito.
porque ele não vai deixar de dizer o que pensa. E ele também não vai mudar. Nós podemos modular o comportamento dessa criança, mas mudar não. Porque também precisamos entender que Asperger não é doença. Down não é doença. É uma condição. É uma condição com a qual essa criança vai viver para o resto da vida. Daí que vem o extremo sofrimento em ela não compreender por que não aceitam o seu modo de ser. E aí, na prova de ensino religioso, o que eu venho trabalhando com meu filho assim há anos? A professora pergunta lá, faz uma perguntinha no trabalho valendo nota. Aí retoma um capítulo, um versículo da Bíblia e diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado na Bíblia. Aí vem a perguntinha embaixo. Faz a contextualização e a perguntinha. Se você tiver um colega depressivo, aí eu fazendo a tarefa com ele, você tem um colega depressivo e você precisa dar um conselho a ele, isso retomando o versículo da Bíblia. O que você diria para esse colega? Foda-se, mamãe. Desculpa aí, gente, mas é isso que ele diz. Tô nem aí, o problema é dele. Eu não vou me preocupar com isso. Aí eu estou diante de quê? De uma extrema dificuldade de perceber o outro, de expressar sentimento, relacionamento de demonstrar afetividade. Não é que ele não tem afetividade, ele não consegue fazer essa leitura. Então ele vai dizer isso. E se ele disser isso na prova, aí vem. Que é o que eu digo, né? Isso não só para o Asperger, mas se eu vou perguntar para o meu aluno, eu já vivi isso com alunos supostos normais. Quantos anos você acha que eu tenho? Aí ele vai e diz, aí eu falei, nossa, tá legal, né? E eu tinha um apelido quando eu trabalhava no Objetivo, que era Gal Costa. Gal Costa. Cabelo. E aí eu, por acaso, descobri esse apelido, e o garoto que me colocou o apelido, terceiro ano do ensino médio, ele parecia, eu esqueci o nome do cantor da época de Gal. Tinha um cabelão também, eu falei, nós podemos formar uma dupla legal, e não lembro se era Gilberto Gil. Então eu levei na esportiva, porque o menino tinha 16 anos. E eu sou educadora, então eu falo de postura, certo? Porque se eu não tenho essa postura, então se o professor pergunta, ele contextualizou, aí ele pergunta, o que você faria se tivesse um aluno, um colega com depressão? Que conselhos você daria a ele? Então, ele não pode dizer a verdade. Eu não faria nada, porque eu não me importo. Eu sou hipócrita. A sociedade é hipócrita. E a escola forma hipócritas, porque a escola quer que o aluno dê aquela resposta que ele quer ouvir. E aí eu venho trabalhando isso com o meu filho. Quando eu vejo aquelas perguntas, ele já olha para mim com toda a sinceridade do mundo, eu vou dizer para vocês, com toda a ingenuidade do mundo. Leiam, se puderem, sobre a síndrome de Asperger, né? Porque eu estou falando do meu filho e pode parecer que o profissional e o pessoal realmente se misturam, mas quando eu falo da síndrome, eu sei muito bem diferenciar. Leiam, que vocês vão perceber o que eu estou dizendo. É uma extrema sinceridade em dizer por que ela pergunta, então, se eu não posso dizer o que eu estou pensando. Ele não entende. E aí eu trabalho. Aí quando eu falo, então, se eu sou professora desse aluno, isso está acontecendo na minha sala de aula, como que eu devo me portar? Vou chamar os pais para perguntar? Nós aprendemos a fazer fazendo. Essa é a verdade. Então, eu vou negociar, eu vou ser flexível com esse aluno. Né? Então, eu vou pensar nas perguntas que eu vou fazer. Porque se eu fizer essa pergunta aí, o que ele vai responder? Aí como eu negocio com o meu filho, como que eu negocio? Quando eu vejo essa pergunta desse tipo, e ele me olha já com aquela cara, ele já diz hoje com 16 anos, eu vou ter que responder o que a professora quer ouvir, ou eu vou ter que responder o que eu estou pensando? Aí eu digo para ele, aí nós tocamos na questão das estratégias, né? Sim,
Essa é uma disciplina. Essa é uma disciplina. Diga. Vou interromper a senhora, porque daqui 2 minutos a nossa live vai acabar. Já? Aí é melhor a senhora começar a falar em outra live, né? Pra gente não cortar a fala. Já, né? Sem problema. Então vamos fazer o seguinte, gente. Todo mundo migrando para outra. Eu vou fechar essa aqui e aí a gente abre outra, porque tem umas perguntinhas aqui ainda e a professora ainda tem coisa para falar também pra gente. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vou só fechar aqui e eu já abro de novo. Até agora.